E hoje nós vamos discorrer a respeito disso. Qual é a linguagem do Espírito? Ele fala de alguma maneira, claro que ele fala através da palavra, será que ele tem outras maneiras? A gente vai ver sobre isso, viu, gente? Então, quero desejar as boas-vindas para todo mundo, especialmente para o meu bem, para o meu amor. Lília, dá uma introduçãozinha aí, mas não começa a falar já tudo não, porque nós vamos esperar a turma chegar, porque estamos aqui chegando em 400 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho para aumentar o quórum, tá bom? Isso. A paz, meus queridos, uma boa tarde, um bom dia para você. É um prazer estar aqui com todos para que a gente possa conhecer um pouco mais desse Deus que se manifesta hoje através do seu Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que conhece tudo sobre Deus, né? A mente de Deus. E ele é o Espírito de Cristo e nos faz lembrar tudo aquilo que Cristo falou e nos traz a direção. Na verdade, o Espírito Santo é Cristo conosco hoje, porque Jesus ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele cumpre essa promessa através do seu Espírito. Então, eu sempre falo, o Espírito Santo é a nossa companhia constante, o nosso companheiro amado. E como é bom conhecê-lo, não é? Todos os anos a gente tem a oportunidade de viver esse período entre a Páscoa e o Pentecostes, buscando uma experiência nova, um maior conhecimento dessa pessoa de Deus que veio habitar em nós. Amém. Queridos, olha, nós vamos hoje meditar a respeito da linguagem do Espírito, vamos falar sobre sonhos, sobre visões, como saber quando vem de Deus, como saber interpretar. A Lília pregou uma palavra sensacional, gente. Domingo, no culto dela, às 8h30, olha, eu assisti essa palavra, foi demais. E nós vamos estar falando sobre isso, mas a minha dica é que depois, você que tem interesse, vá lá e assista. Quando é que vai ser postado, querida, a sua palavra? Quarta-feira, ao meio-dia, no meu canal do YouTube. Canal Lilian Pozella. Aliás, se você não se inscreveu no canal da Lilian Pozella, Lylian Pozella, igual o meu, né, obviamente. Se inscreva, gente, ela está trazendo revelações muito lindas. E, gente, depois que a Lília falar, hoje é ela que vai dar as direções, eu vou fazer perguntas e tudo, aí eu vou dar um tempo para você fazer perguntas. Eu estou aqui no chat, acompanhando o chat, e eu vou responder as perguntas das pessoas, viu? Então, e a Lília vai responder, e eu também posso responder, mas hoje é mais ela que está aqui no controle, né, das coisas. Você quer falar alguma coisa de introdução? Senão já podemos entrar, meu amor. Não tá, eu não estou sendo travada aí, não, né? Não está travando. Não, eu estou te vendo perfeitamente. Tá bom. Fala já da introdução sobre a linguagem do Espírito. Gente, hoje nós vamos falar sobre a linguagem do Espírito. O Espírito Santo fala conosco. E como que ele fala conosco? Não é? Nós temos lá no livro de Joel, do profeta Joel, uma palavra que se cumpriu no dia do Pentecostes. E ele fala como isso iria acontecer, né? Então, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias. Então, essa profecia se cumpriu no dia do Pentecostes. Até Pedro, quando ele começou aquele discurso, ele disse isso, né? Hoje se cumpre o que foi falado através do profeta Joel. Posso fazer só um parênteses, bem? Pois não? E é incrível, porque a primeira conversão que houve de um gentio, já no ministério do Espírito Santo, aconteceu
com sonhos e visões. É verdade. Não é isso? Foi. Porque Cornélio é o centurião italiano, foi o primeiro convertido, né? E Deus deu a visão tanto para Pedro quanto para ele, né? Exatamente. Então aqui a gente percebe que o Espírito Santo ele fala de algumas formas. Primeiro que ele fala para homens e mulheres, filhos e filhas, jovens e velhos, ou seja, todos servos e servas, homem e mulher, não é? Qualquer faixa etária, jovem e velho, e também os servos, porque os servos naquele tempo não eram considerados, né? Uma pessoa tão importante quanto os senhores. E aqui está dizendo, e quando Deus fala sobre isso, está querendo dizer que ele batiza com o seu Espírito a todos aqueles que creem no seu nome, né? Em nome do Pai, em nome do Filho. Mas qual é a linguagem que o Espírito Santo usa? Diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, fala sobre profecias. Através do Espírito Santo, Deus liberará profecias. Vossos velhos sonharão. Na ação do Espírito Santo, teremos muitos sonhos. O Espírito Santo falará conosco através de sonhos. E os jovens terão visões. E aqui fala sobre uma visão sobrenatural, não é aquela visão natural, mas algo que o Espírito coloca, que faz você ver na realidade espiritual, né? Então, essa é a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através de profecias, sonhos e visões. Então, vamos falar primeiro sobre as profecias. O que são as profecias? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não. Quero só dar os parabéns para a Kátia Bush, que ela, domingo foi o batismo dela na Yacht Church. E ela está explodindo de felicidade. Obrigado pelos ensinamentos. Deus usou o Senhor para me motivar a seguir os caminhos de Jesus. Olha que alegria, gente. Foi virtual o batismo, aclamação, mas foi uma presença muito linda de Deus. Então vamos lá, bem. Começa falando aí sobre profecias, né? Então, as profecias. As profecias, elas têm uma amplitude muito grande. Desde a própria palavra, não é? Que é a profecia de Deus, inerrante, aquilo que está expresso na palavra, que vem de Deus, e é o nosso guia, tanto como quando o Espírito Santo usa pessoas para trazer uma profecia, uma revelação, uma direção, às vezes um ensinamento, não é? Sobre alguma área específica da sua vida ou sobre algum momento. Então, nós temos a revelação de Deus através da sua palavra, que é para todos, inclui a todos, que fala da história de reconciliação, da história, né, de redenção de Deus, né, que é a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, e também aquelas palavras que recebemos de maneira muito específica. Por exemplo, uma pessoa pode vir orar com você, ela pode orar em línguas e interpretar, como ela pode simplesmente orar ou entregar uma palavra muito específica para você. Às vezes você está buscando a Deus uma direção a respeito de algo na sua vida, um trabalho, ou uma viagem, ou até uma pessoa, e Deus pode te dar uma direção através de uma profecia, não é? Até domingo, na mensagem, eu contei uma experiência muito interessante que eu tive, que foi uma profecia muito específica, que um dia o Lamartine ia viajar e eu não ia junto. E eu entrando na igreja, uma pastora orou para mim e falou assim: Lilian, eu te vejo com malas. Aí eu falei: olha, não, era Marluce, né? Não, Marluce, você está enganado, o Lamartine vai viajar, mas eu não vou. E ela falou assim: não, você se prepara que você vai viajar. E dito e feito, foi uma circunstância onde eu não tinha planejado ir viajar com a Martine, mas aí passou, né, uns dias e Na verdade, a Érica era pequena, né? Na época foi em 2001, ela tinha 13 anos, ou 14 anos, não dava para deixar sozinha, e aí eu ia viajar para Nova York com o pastor Daniel ia comigo. Isso. Aconteceu que eu ia viajar na segunda-feira, mas a minha mãe morreu no sábado e eu a enterrei no domingo, eu fiquei muito abalado. E aí, quando eu fui viajar, eu falei: meu amor, eu não queria ficar sem você nessa hora.
E aí fomos todo mundo, o pastor Daniel, a Lília e a Érica, e a profecia se cumpriu, né? Exatamente. Então, às vezes, Deus te mostra, né, com antecedência aquilo que vai acontecer na sua vida, ou através de uma profecia, Deus dá uma direção. Você recebeu muitas profecias, né, lá? Muitas. Olha, gente, eu não vou nem falar aqui, mas eu recebi uma palavra. Primeiro, Deus falou comigo uma coisa em 1992. Mas foi uma coisa tão tremenda e era tão grande, tão maluca, que eu fiquei um ano sem contar nem para Lilian. Eu não contei para Lilian por um ano. Aí, quando eu fui um dia procurar a Valnice, na época a Valnice Milhões estava no auge, né? Ela nem me conhecia, a nossa igreja era pequenininha, bem pequenininha, devia ter, sei lá, umas 100, 120 pessoas. E eu marquei um horário com ela, fui lá no gabinete dela, e quando eu cheguei lá, ela me cumprimentou, tal. Aí eu peguei e falei: Valnice, você acha que Deus pode falar alguma coisa para um servo que ele não queira? Ela deu uma gargalhada, ela falou: claro, não foi assim com o Jonas. E ela disse: mas não me diga o que é, porque o Espírito Santo já me falou a seu respeito. Gente, o Espírito Santo, que ela tinha visto uma fita minha sobre Nova Era, e quando ela viu aquela fita, o Espírito Santo falou com ela, ela escreveu meu nome na parede, e ela disse tudo para mim, o que o Espírito Santo tinha falado comigo, e eu estava em dúvida que podia ser ele, porque era muito grandioso, e era mesmo, e ela confirmou. Gente, para vocês terem uma ideia, depois dessa palavra de confirmação da Valnice, ninguém sabia, gente. Eu tive confirmações na Coreia, nos Estados Unidos, tudo por gente que nunca tinha me visto na vida. Então, assim, Deus faz hoje, gente. É alguma coisa extraordinária como Deus se manifesta ainda através dessa linguagem sobrenatural, né, Bem? Com certeza. Agora, eu queria dar uma orientação para você. Talvez você queira receber algo de Deus e queira receber uma profecia. A melhor solução o melhor caminho é buscar a Deus. E Deus vai usar o mecanismo que ele acha, não é? O que ele quer usar naquela hora. Porque muita gente fica correndo atrás de profeta, né, lá, para receber uma profecia. Eu acho que isso é muito perigoso, porque muitos profetas são muito procurados e ficam na obrigação de ficar entregando profecia, e muitas vezes falam da vontade humana, da vontade do coração e não da vontade de Deus. Então, profecia é uma coisa que é para hoje, que Deus usa hoje, é uma linguagem do Espírito, mas nós temos que tomar cuidado, né, para não recebermos uma profecia da carne, né, da vontade de alguém que não venha de Deus. Então, nós devemos provar as profecias. Se Deus falar alguma coisa através de alguém, através de uma profecia... Oi? O seu som está perfeito, mas a sua imagem começou a travar. Ah, tá. Quer tentar mais um pouco? Eu acho que é a variação. Nossa, bateu alguma porta aí pelo vento. Tá muito vento aqui. Eu acho que o ideal seria você vir mais para perto. Aqui na sala, Isso, tá bom. tá o Wi-Fi, eu fecho a porta e você fica aí perto. Tá jóia. Porque senão vai. Ah lá, alguém, o Lucas Abraão falou, a pastora Lilian está travando. É verdade. Bom, alguém me perguntou aqui sobre enquanto a Lilian vem. Gente, essa semana, quinta-feira, é a última aula do primeiro módulo do curso de Teologia 1, que é técnicas de interpretação. Tá linda a aula, vou falar sobre o tabernáculo, tá sensacional, vou falar sobre nomes e tipos, né? Agora, no dia 29, deixa eu fechar aqui, porque tá entrando. É aqui? Ah, estou olhando aqui. No dia 29 de abril, agora, quinta-feira que vem, não essa outra, vai começar o módulo de escatologia, gente. Vai estar sensacional. Vocês não têm ideia. As 2 primeiras aulas eu gravei hoje, tá cheia de gráficos. Vai ser
tão simples de vocês entenderem. Vocês precisam fazer parte desse curso, gente. Quem ama escatologia tem que entrar lá, se inscrever, gente. Dia 29, hein? Então, basta entrar lá no meu canal do YouTube, na área de membros, e procurar lá, seja membro. Querida, você vai ter que vir para cá, porque mesmo aí está travando. Ai, a gente já tentou, fez tanta experiência, mas não está dando certo. Então fecha aí que eu vou para aí. Eu vou fechar a tua parte, você vem para cá. Eu acho que ela não aguenta ficar sem mim, viu? Então, tá chegando aqui a minha linda, daqui a pouquinho. Deixa eu pegar uma coisa para ela sentar. Pronto. Venha, meu amor, venha. Pronto. Pronto. Estamos aqui. Então vai, bem. A gente tenta, mas não consegue. Fica tudo junto. Fica tudo junto. E a outra forma, é por aqui que olha, né? É. A outra forma que o Espírito Santo fala é sobre sonhos. E nessa questão eu acho incrível a atuação do Espírito Santo, que é quando nós estamos dormindo, né? E no livro da Caroline Leaf, eu li que a Caroline Leaf é uma neurocientista, é muito tremenda. E ela fala que nos sonhos, né, nós organizamos os nossos pensamentos. Então, muitas vezes, os sonhos, eles expressam coisas que sentimos, né? Medos, inseguranças, incertezas, não é? Mas, por outro lado, é a hora que o Espírito Santo, que Deus pode falar com você. Até o Lamartine fez um vídeo, né, falando sobre os sonhos. Mas já está pronto. Eu vou falar sobre como interpretar sonhos e visões. Está simplesmente sensacional. Vai subir essa semana, viu, gente? E uma das coisas que ele fala lá é sobre a maneira que Deus expressa, fala conosco nos sonhos, porque é um momento que a gente está pronto, né? Não para com os nossos pensamentos, as nossas defesas, mas estamos ali mais abertos. Deixa eu explicar um pouquinho sem sobre aquelas isso. Barreiras, né, de insegurança ou mesmo de dúvidas que nós temos. Quando a gente está no estado de vigília, a gente questiona tudo, né? Você ouve uma coisa, você processa, reflete, concorda, rejeita, ou seja, você está sempre limitado ao mundo físico. E a gente sabe que essas coisas todas que a gente enxerga, elas limitam a nossa fé no mundo invisível. Porque o mundo invisível, a própria Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É por isso que tanta gente tem dificuldade de crer. Quando você entra no sono profundo, a tua barreira do intelecto, ela simplesmente desaparece. E aí você fica como uma criança, absolutamente pronto para crer em tudo. Isso vale tanto para aquilo que Deus faz, como também para aquilo que o inimigo faz. Então, por isso que nós, quando vamos dormir, temos que pedir a Deus que guarde a nossa mente, os nossos sonhos, porque o diabo também te visita com os demônios para te pôr medo, para acreditar em bobagem, entendeu? Mas Deus fala conosco em sonhos, porque ali a gente realmente está pronto para receber e crer. Então, quando você sonhar algo, o que você tem que fazer para você saber se é de Deus ou se está mostrando alguma insegurança, alguma emoção da sua alma, né? Que está sendo expressa ali a hora que você dorme. Primeira coisa, assim, pela experiência que nós temos, você não esquece do sonho que Deus dá. O sonho que Deus dá fica gravado na sua mente, não sai enquanto ele não revela do que se trata. Não, e às vezes ele dá de novo, né? E às vezes ele dá de novo. Às vezes, se você esquece, ele te dá de novo. E Deus usa as coisas bem claras nos sonhos, às vezes Deus mostra exatamente o que vai acontecer, mas às vezes não, ele usa símbolos nos sonhos,
né? E a gente tem que procurar para saber o que são aqueles símbolos, porque muitas vezes Deus não revela tudo de uma vez ou tudo tão claramente, porque Ele quer que nós o busquemos, e Ele vai falando aos poucos, né? Eu contei até nessa mensagem que você vai ouvir quarta-feira no meu canal, uma experiência que eu tive, que a gente ia receber uma pessoa e eu fiquei preocupada com aquele momento, e eu fui procurar o que eu tinha para servir, eu só tinha um pão. E depois você vai ouvir esse sonho por completo. A gente estava nos Estados Unidos quando a Lília sonhou isso. Quando voltamos para o Brasil, eu falei para a Lamartine, tal pessoa vai te procurar. Porque no meu sonho ele chegava e a única coisa que eu tinha... Era um político muito importante, muito importante. E no sonho da Lília, ele vinha me procurar para que eu o apoiasse para uma campanha que ele ia no sonho ele não pediu apoio, ele vinha nos visitar e eu tinha um pão para servir. Você achou que fosse que ele ia pedir apoio. Entendeu? E quando ele veio procurar Lamartine, ele disse que ele não estava preocupado com Não, ele me ligou pelo telefone e falou, eu queria marcar com você. Aí eu falei, eu não vou citar o nome dele aqui, porque é uma pessoa muito conhecida, eu falei, olha, eu queria te dizer que eu não estou nesse tempo, eu não quero apoiar ninguém politicamente, estou preocupado só com as coisas de Deus e tal. E aí ele virou para mim e falou, não, mas eu não quero o político, eu quero o pastor. Porque eu acabei de descobrir que eu estou com câncer, meu médico disse que eu não tenho 6 meses de vida, e eu queria que você me dissesse o que eu tenho que fazer. Porque eu creio que você é um homem de Deus e o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Quer continuar contando? É só esse detalhe que Não, é bom porque ele lembra nos detalhes, né? Me envolvia muito a questão... você. Ele me falou por telefone, aí eu peguei e falei para ele, olha, eu vou para sua casa, eu quero que você reúne a tua família. Isso. Aí ele reuniu a mulher, os filhos e tudo, e eu simplesmente preguei o evangelho de Jesus aberto e rasgado. Eu falei, olha, eu já tinha falado de Cristo muitas vezes para ele. Tanto é que um dia ele sempre dizia, o Lamartine me ensinou a não orar para santo, que só Jesus que pode ser o mediador. Eu ensinei isso e ele aprendeu, ele sempre fazia assim. Mas quando chegou na hora do vamos ver, ele me chamou lá, e aí eu preguei Jesus para ele aceitou Cristo, a família toda confessou Jesus, e ele viveu mais 2 meses e faleceu. E eu brinco com a Lília, vamos encontrar aquele camarada lá no céu, né? Então, o significado... E na hora Deus deu essa interpretação para a Lília. Fala para eles. Lília. Então, foi um sonho simbólico, onde eu tinha a única coisa que nós tínhamos para oferecê-lo quando ele nos procurava era um pão. E o que foi que o Lamartine ofereceu? O pão da vida, Jesus. Então, às vezes, Deus usa de símbolos. Tem gente aqui que está perguntando, tem algum livro que fala sobre interpretação de sonhos? Olha, eu nunca li nenhum livro. Tem algumas simbologias que a própria Bíblia diz, por exemplo, um pão. Jesus disse que ele era o pão da vida. Às vezes você pode ver uma porta aberta, é um caminho que Deus vai traçar para você, ou então você, por exemplo, quando sonho de opressão, muitas vezes você sonha com bichos, e você, se o bicho está bonzinho com você, é uma coisa natural, mas se ele tem um olhar, se você sente uma presença maligna, é um demônio que está se manifestando. E aqui a Bíblia não ensina sobre isso. Isso vem da experiência, daquilo que a gente conhece dos intercessores, que trabalham com batalha espiritual. Por exemplo, quando você sonha com bichos, por exemplo, e esse bicho tem uma esfera demoníaca, você sente, né, na presença, às vezes no olhar, às vezes na atitude, que é um demônio. Como você descobre? Você muitas vezes pode fazer um estudo, uma pesquisa, se algum deus, né, egípcio que usa aquela figura. Por quê? Porque aquele deus que foi estabelecido por homens, por exemplo, crocodilo, né? A gente sabe que é um deus egípcio, não é? Exato, todos aqueles... Qual é o deus egípcio que tem a manifestação? Eu não me lembro. Que é cabeça de crocodilo. Eu tenho até, acho que é Sekhmet. Né? Então, por exemplo, você
pesquisa aquilo, porque aquele demônio já se manifestou daquela forma. Então, Deus permite que ele se manifeste no seu sonho com aquela forma para que você saiba de onde vem. Então, você pode fazer uma pesquisa e descobrir, ou através da pesquisa, você normalmente descobre a sua área de atuação. Mas caso você não chegue a essa revelação completa, você sabe que é alguma opressão maligna. Eu sonho, por exemplo, muito com animais, com cachorros, e quando por exemplo, num sonho, num demônio, é um animal, né? Os demônios, eles se classificam assim, como eles se manifestam como figuras humanas, normalmente são os de maior escalão que fala? Escalão de autoridade, depois em animais e depois em monstros, figuras deformadas. Então, você entende que ali é uma opressão maligna que Deus permitiu que fosse revelado para que você repreenda, para que você vigie, para que você não caia em tentação. Então, isso é muito importante. E sonhar com quem já está falecido, que é? Eu acho que é saudade, porque nós sabemos que a Bíblia diz que nos está ordenado morrer uma só vez. Então, a gente vê que tem outras, né, fés que professam que os espíritos mortos voltam, e a palavra de Deus diz claramente que isso não acontece. Então, quando você sonhar com alguém que já faleceu, é porque eu acho que é saudade, porque eu não creio que espíritos voltam para falar conosco. Ô, bem, tem uma pergunta aqui. É normal ser batizado no Espírito Santo e ter visões e audição de demônios? Acordei 3 horas da manhã para buscar a Deus e tive um sonho bem de um demônio falando comigo. Não sinto nenhum medo. Eu creio que é possível. Agora, você tem que entender por que ele está se manifestando. Se ele está se manifestando para te oprimir, você tem que repreender em nome de Jesus, e se tiver alguma área, não é, de brecha que você está abrindo, então você tem que pedir perdão a Deus, se consertar e repreender em nome de Jesus com autoridade, porque você não pode ficar sofrendo esse tipo de opressão tanto tempo. Muitas vezes, quando a gente começa a orar e entrar em batalha espiritual, os demônios que já estão ao seu redor, muitas vezes te oprimindo, ou demônios que você tem enfrentado uma batalha, eles se revelam. Eu creio que na esfera espiritual, você começa a atuar com poder e ele é obrigado a se manifestar. Então, se ele se manifestar através de uma visão ou de um sonho, não tenha medo. Ele simplesmente já estava ali, e pelo fato de você buscar a Deus através de orações e jejuns, você discerne e Deus abre os seus olhos espirituais para que você veja. Eu queria fazer um comentário aqui, porque estou lendo os comentários, e tem muita gente aqui, Lilian, que tem sonhos de opressão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te dá um dom, este dom, ele te capacita a enfrentar os demônios. Então, se você tem um dom espiritual, você tem um sonho de demônio, você não pode ficar afetado por esse sonho. Porque se você só está sendo afetado, às vezes o sonho não vem nem de Deus, vem do demônio mesmo. Para te oprimir, para te deixar com medo e tal. Quando você recebe uma manifestação do Espírito, você vê o que vai acontecer, você pode até sentir a opressão, né? Mas você está seguro. Eu vi uma pessoa dizendo, olha, eu não tenho medo nenhum. Posso dar um testemunho? Claro. Teve uma época que eu estava com infecções urinárias recorrentes, né? Eu tratava, passava, daqui um pouco voltava. Aí eu comecei a orar. Toda hora que eu tomava banho, ficava nua, eu punha a mão, né, no meu ventre e repreendia o espírito da enfermidade. Eu repreendi, assim, muitos dias, até que um dia eu sonhei. Eu estava deitada e veio uma cobra que passava em cima do meu corpo, assim, e a hora que ela levantava para dar o bote, eu acordei. E naquela hora eu orei a Deus, falei, Deus, que demônio é esse que está aqui na minha vida, né? Me oprimindo. E Deus me falou, esse é o espírito que está te colocando essas enfermidades. Ou seja, eu orei contra aquela enfermidade, que era uma enfermidade, tinha
um propósito espiritual de opressão por detrás daquela enfermidade. O demônio teve que se revelar pela minha oração, pela minha batalha espiritual, e quando ele se revelou, Deus falou, agora repreenda. Eu repreendi e as infecções pararam. Então, né? Tá certo, Deus revelou e ela repreendeu, a opressão foi embora. Visões, por exemplo, aqui outra linguagem são visões. Que são visões? Visões é aquilo que às vezes você está de olho aberto, você olha para uma coisa e vê como se fosse em 3D ou numa realidade paralela alguma coisa. Ou quando você está de olhos fechados, né? E você, com os olhos fechados, você começa a viver uma experiência ou ver coisas. Muitas vezes acontece um êxtase. Né? Você está ali, mas você é tomado pelo Espírito Santo e você começa a viver uma realidade paralela. A gente chama até de arrebatamento. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele estava orando, né, ele teve fome. Aí ele foi tomado por um êxtase espiritual e Deus mostrava um lençol para ele que tinha muitos animais. Aí ele olhava para aqueles animais e falava para Deus, não, mas esses animais eu não posso comer porque são animais impuros. E por 3 vezes ele teve aquela visão até que Deus falou com ele e disse assim, aquilo que eu purifiquei não está imundo, né? Então, o que ele estava querendo dizer? Porque naquele momento, Deus já tinha também falado com Cornélio, um centurião italiano, um centurião romano, que teve uma visão, que estava buscando a Deus, que ele deveria procurar a Pedro. E nesse momento que Pedro tem essa visão, chegam então os servos de Cornélio. E por que aconteceu tudo isso? Porque se Pedro não tivesse tido essa revelação espiritual, ele não ia falar com Cornélio, porque o judeu não podia entrar na casa de um gentil. Então Deus falou com ele, não, o que para você é imundo, eu purifiquei. Em outras palavras, o gentil para você é imundo, mas eu quero que você acompanhe esses servos e vá até a casa do romano Cornélio. E, né, e explique ali sobre a questão de Jesus e do evangelho. Então, muitas vezes Deus vai te dar visões para te mostrar algo. Por exemplo, teve uma época, há muitos anos atrás, que eu estava assistindo uma novela. Hoje eu só assisto as novelas bíblicas, mas naquele tempo a gente assistia novelas não bíblicas. E eu estava assistindo uma novela, gente, eu olhava para a TV e via uma cobra. Sabe aquela serpente, assim, quando você olha a serpente, a cabeça olhando para você para te dar o bote? Eu olhava para a TV e via uma cobra por várias vezes, eu fazia assim, tentava olhar, falava, gente, o que é? Eu pensava, o que é isso que eu estou vendo? E Deus me falou, foi uma visão espiritual. Eu olhava, não via TV, eu via a cobra, a serpente. Deus me falou, essa novela é consagrada a demônios, não assista mais. E muitas vezes a gente às vezes está assistindo, está ouvindo, está fazendo coisas e isso são janelas para o demônio entrar na sua casa. Me lembro uma vez que o Lamartine gostava muito de uma série de um super-herói aí, não vou nem falar qual é, e eu sentia muita opressão quando ele assistia aquilo. Eu falava para ele, meu amor, isso aí tem alguma consagração. Mas um dia eu estava no meu quarto dormindo à tarde e de repente eu vi um demônio, ele se esfregou em mim e se apresentou para mim. E eu acordei. A hora que eu acordei, eu desci. Eu desci e o Lamartine estava assistindo aquela série. E na hora o Espírito Santo falou, esse demônio entrou através dessa série. Né? Lembra disso? E eu falei para ele, falei, olha, aí eu parei de assistir, não assisti nunca mais. Isso aí é entrada de demônio. Então, meus queridos, a batalha espiritual é muito séria. Eu nunca imaginei, porque era uma coisa de guerra não, de luta, né? De super-herói. E o Espírito Santo fala tão claramente sobre essas coisas conosco. Por exemplo, minha filha, quando era pequenininha, eu vigiava muito sobre os brinquedos que eu dava para ela, o que ela ganhava. Porque brinquedos consagrados a demônios trazem opressão para os seus filhos. Me lembro uma vez que ela estava com dificuldade para dormir. E o Espírito Santo falou, olha no guarda-roupa. E eu comecei a orar e limpar o guarda-roupa dela para ver o que era. Teve uma hora que eu peguei um bicho de pelúcia, que era um coelhinho, um coelhinho com uma cenourinha, que ela tinha ganho na Páscoa. E Deus me falou, esse brinquedo está consagrado a demônios.
E isso foi muito sério, porque dias depois eu sonhei com um grande coelho que vinha na minha casa, no corredor, que vinha para nos atacar. E Deus me falou naquele tempo que essa figura inocentemente usada, que vem de uma prática pagã, muitas vezes entra nos nossos lares como uma coisa brincadeira, uma coisa divertida, mas porque tem fundos de consagração, traz opressão Não, para às a vezes é nossa casa. consagrado Às mesmo. vezes é Tem consagrado. muita, olha, gente, tem muita coisa que acontece no mundo que você não sabe. Uhum. Por que pessoas consagram, por exemplo, antes de uma venda, por exemplo, numa Páscoa? Tem muitas lojas, pessoas que acreditam que se consagrarem para os demônios, eles vendem mais. Com E certeza. aí, esses bichinhos, eles vêm com a consagração e vêm com o demônio junto. Sim. Então, a gente tem que ter discernimento sobre isso. Queria que você Depois eu respondesse quero duas contar uma perguntas. experiência que foi uma das coisas incríveis. Mas eu também. queria que você respondesse duas perguntas, Tá. tem um monte de gente perguntando aqui. Tem uma pessoa que está dizendo, olha, pastor, a Jaqueline Cardoso, estou sonhando frequentemente com cobras e ela tenta me atacar. E um desses sonhos mordeu meu joelho. O que significa? E o outro é a Débora Marinho. Tive um sonho uns meses atrás em que Deus me dizia para falar com uma pessoa que eu não tinha intimidade, do nada ela ligou para mim. Eu só pensava em falar. Quando revelei, ela disse que era confirmação. Fala um pouquinho desses dois sonhos. Olha, sonhos com cobras, serpentes, com certeza é uma opressão demoníaca. E de engano, muitas vezes. E de engano, porque lá no Gênesis, né, Satanás, ele se manifestou através da serpente. Dragão é a figura de Satanás. Então, você tem que interpretar pela Bíblia o significado dessas figuras. Morcegos são animais que representam o submundo, né? Morcegos vivem em trevas, representam os demônios mais baixos. O que são os demônios mais baixos? Não são os principados, nem potestades. Chamam as hordas da maldade. Geralmente são espíritos de imoralidade, espíritos que vêm para sugar a força das pessoas, que são aquele exército mesmo de demônios. Geralmente, morcego tem a ver com isso, tá? Cachorro, alguém perguntou também de cachorro. Cachorro fala de ataque de violência, que muitas vezes o inimigo vem sobre nós com ataque que você não espera, que uma coisa, alguém te afronta, alguma coisa acontece. Às vezes pode ser uma briga no trânsito que o inimigo realmente vai fazer. E se você sonha com um cachorro, fique esperto, viu? Olha, gente, teve uma vez um sonho de revelação que eu achei incrível. Eu tinha mudado de cabeleireiro, tinha começado a frequentar um cabeleireiro, um outro salão de beleza. E eu sonhei à noite que eu entrava lá e que ele cortava o meu cabelo, pegava o meu cabelo e ia como se fosse assim num terreno, tinha muitas pessoas em volta do fogo e ele jogava o meu cabelo no fogo. Era um terreiro, né? Era um terreiro. Gente, a hora que eu acordei, Deus me falou, não volte naquele salão, porque ele pega os cabelos e consagra para os clientes ficarem amarrados. Uau. Vocês acreditam nisso? Eu nunca mais voltei. Então, o mundo espiritual, ele é muito real, ele é muito forte. Muitas vezes a gente começa a ser oprimido, não sabe por quê. Se você buscar a Deus em oração, o Espírito Santo, ele começa a falar com você, né, através de sonhos, visões. Deus mostra também visões no aspecto bom, né, sobre o seu futuro. Às vezes Deus te mostra uma casa que Ele vai te dar, às vezes Deus te mostra um emprego, né, que Ele vai te dar. Essa pessoa testificou aí que ela devia conversar com alguém, essa pessoa ligou. Eu tenho uma amiga que ela foi minha amiga na adolescência e hoje ela mora longe. E um dia eu sonhei com ela que eu carregava uma criança e ela fazia o gesto de carregar uma criança, só que não tinha nada no colo dela. E isso eu tive esse sonho e acordei, e depois, e aí eu entrei em contato com a prima dela para saber sobre ela, e a prima dela me contou que ela tinha tido um aborto e que ela estava muito triste, né? Que na verdade ela tinha entrado em depressão, e eu deveria falar com ela. Gente, Deus me revelou acerca dessa minha amiga para eu poder falar com ela. E eu liguei com ela,
como eu já tinha tido um aborto espontâneo, eu tinha experiência, conversei com ela como foi, e ela falou, ai, que bom que você falou comigo, porque tudo isso que eu estava sentindo, eu achei que era um exagero da minha cabeça, então se aconteceu com você, né, isso está acontecendo comigo, e dessa maneira, com a minha experiência, foi um conforto para ela, uma direção. Olha, a Maju Coja está dizendo, pastor, me responde. Sonhei com cobra preta, ela entrou em casa, mas matei cortando a cabeça dela, que seria esse sonho. Essa cobra preta é, no mundo natural, uma mamba negra. É uma das cobras mais venenosas e mais agressivas. Esse espírito que entrou, pode revelar um espírito que entrou, que vem para roubar, matar e destruir. Mas o fato de você ter reagido demonstra que você agiu com autoridade espiritual e cortou, porque com a cobra você só vence ela se você cortar a cabeça, né? Se você cortar o rabo, ela te morde. Então é isso. Gente, para nós finalizarmos aqui, aqui a gente percebe que o Espírito Santo usa de linguagens, não é? De sonhos, de visões, de profecias, para nos alertar de situações. O Espírito Santo habita em nós e ele fala conosco, mas ele fala de forma suave. E às vezes ele fala de forma enigmática para que nós o busquemos, né, e recebamos a interpretação, não é? Tem aquele texto que diz que Deus encobre as coisas e o rei deve... A glória de Deus é encobrir as coisas. Se é dos reis, é descobri-las. Revelá-las. Então, na verdade, Deus vai falando conosco através de figuras, não é? E o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, nos trazendo revelação. E essa esfera é uma esfera diferente, não é uma esfera natural, mas é uma esfera sobrenatural, né, Lá? É verdade. Olha, Sentinela de Deus, seja bem-vindo ao canal, viu, de membros do curso de Teologia 1. A Patrícia Soares, a paz, Lília, minha filha tem um jogo no celular do Harry Potter. Ultimamente tenho tido muitos problemas de ansiedade sérios com ela. Ela tem 10 anos e ama HP. Será que tem a ver, Harry Potter? Tem tudo a ver. Harry Potter é um bruxo. Harry Potter é feitiçaria pura. Pura, demônio puro. Gente, feitiçaria é abominação para Deus. E o que o mundo faz hoje? Antigamente, feitiçaria era para o mal, hoje feitiçaria é para o bem. Parece que o bruxinho é do bem, ele é do mal. Ele é do mal. Bruxaria é abominação para Deus. Harry Potter, ó, consagrado. Não é só o jogo, não, o filme também. Não assista nada desses filmes que tem feitiçaria, porque abre portas. Entendeu? Os demônios precisam de legalidade, gente. Sim. Se você não te der a legalidade, ele não entra. Agora, você liga um filme e fica lá sentado assistindo, ele está com legalidade. Com certeza. Gente, eu queria primeiro fazer um convite para todos vocês, para vocês que amam escatologia, volta de Jesus, o fim. Eu vou começar um curso dia 29 de abril, sem ser essa quinta a outra, que é sobre escatologia. Eu vou ensinar tudo para vocês a respeito da volta de Jesus, como nós vamos comparecer diante do trono branco de Cristo para receber galardão. Vamos falar sobre arrebatamento, vou mostrar como nós não passaremos pela tribulação, tudo com gráficos. Vou falar sobre a grande tribulação, milênio, vou falar, gente, de tudo que vocês precisam saber sobre escatologia. Como você pode se tornar membro? É fácil. Entra aqui no meu canal do YouTube. Todos os meus vídeos hoje tem um link para você se tornar membro. Clica lá, vai abrir uma página. Você pode ir lá preencher os seus dados. Deixa um cartão de crédito. Custa R$ 7,99, gente. É muito barato. São 5 aulas, nas 4 aulas por mês, toda quinta-feira, e uma live, tá? Depois das 4 aulas. O curso de técnicas de interpretação continua lá, ou seja, se você entrar agora, você vai ter acesso não só ao curso de escatologia, mas todas as outras aulas desse curso módulo 1, que é hermenêutica. Gente, eu estou fazendo isso com esmero, está profundo. Está demais, está maravilhoso. Precisa ir ver. A Bíblia fala que tem uma bênção especial para quem lê
as palavras do livro do Apocalipse, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo, gente, é o tempo da volta de Jesus. Nós temos que saber o que Deus está fazendo para que estejamos preparados. Vou falar dos sinais da volta, vou preparar vocês para a vinda do Senhor. Eles vão saber tudo, viu? A princípio são 8 aulas, mas eu já estou achando que 8 não será suficiente, será 12 aulas. Então, é muito fácil, ó. Tem um monte de gente que está entrando agora e se tornando membro, gente. Olha, tem aqui a Ana Luísa Batista, que acabou de entrar, Luciene Ferraz, Oswaldo Cruz. Sejam muito bem-vindos, tá bom, gente? Quem não tem cartão de crédito, dá para pagar como? Você sabe? Parece-me que pode pagar pelo PayPal, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que pode. Olha, a Cicruz está mandando um super sticker. Muito obrigado, querida. Eu queria... Você ora ou eu oro no final? Não, você pode orar. Hoje a live é sua. Eu queria só também pedir a vocês que vocês se inscrevam no canal da Lilian do YouTube, no Instagram dela. Gente, nós estamos trabalhando muito para levar a palavra de Deus. Nós amamos muito vocês. Eu quero ser grato, mas muito grato, porque vocês estão permitindo que a minha palavra esteja indo para o mundo inteiro, gente. Hoje são milhões de pessoas no mundo inteiro que estão ouvindo a palavra por causa de vocês. Então, por favor, quando terminar essa live, compartilhe, curte, comente, porque o YouTube, quando ele percebe que um vídeo está sendo bem visto, ele pega e ele mesmo começa a sugerir para as pessoas. E nós estamos precisando levar a palavra para todos, porque Jesus está voltando. E eu queria também que você aproveitasse esse tema aqui e vai assistir depois a live, o vídeo da Lília, que vai ser postado quarta-feira. Gente, foi uma das melhores pregações que ela já fez. Eu achei sensacional, falando sobre a linguagem do Espírito. Aqui a gente fez superficialmente, mas ela foi bem fundo lá. É isso aí, meu querido. Então, fecha os seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora para que cada um que está participando aqui nessa live e para aqueles que vão ouvir esta mensagem, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, para que eles entrem na dimensão do teu Espírito e tenham a revelação do Senhor, a direção do Senhor, Amém, a Jesus. cura do Senhor, a libertação do Senhor em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós Aleluia, vivemos Pai. nessa esfera, nessa dimensão, Senhor Deus, do espaço físico e do tempo, mas há uma dimensão, que é a dimensão do teu Espírito, onde todas as coisas já foram feitas, onde todas as bênçãos já foram manifestas, e é nessa dimensão que nós queremos entrar, para tomar posse, Senhor Deus, trazer para a esfera Senhor. Natural Aleluia. As nossas bênçãos, Senhor Glória Deus, a Deus, e receber teu povo, revelações Senhor. Completas. Quebra Visita as cadeias, com teu Jesus. Espírito Santo, Pai, em Cristo Jesus, e que cada um, Senhor Deus, possa receber um dom especial da parte do Senhor. Sim, meu Deus. Em Cristo Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Nome Aleluia. de Jesus. Glória Amém. a Deus. Queridos, nós estamos ficando por aqui. A Neucilene Souza, seja bem-vinda ao curso também. Mas logo, logo estamos aí de volta também. Na sexta-feira, às 19h30, aqui no YouTube, eu tenho uma live de revisão do curso, mas está aberta para todo mundo, viu, gente? Gente, eu quero... Aí vocês podem até aproveitar e conhecer um pouco do curso. E no sábado, à noite, eu também terei uma outra live. Aí será para falar de temas gerais, da novela Gênesis e daí por diante. Você também quer fazer propaganda? Você que está se preparando para o Pentecostes, hoje às 4h, no canal do YouTube da Yacht Church, vai ter uma live para os pais, para que eles saibam como ensinar sobre o Espírito Santo para os seus filhos. E hoje à noite, às 20h, né, no meu Instagram, eu vou conversar com uma CEO da nossa igreja que vai falar sobre excelência no trabalho. É uma mulher... Ela não é CEO da igreja, ela é CEO de uma grande empresa e ela é ovelha nossa. Eu emendei, né? Ela trabalha, ela é uma executiva, trabalha em outra empresa, mas ela é membro da nossa igreja e a gente vai ter uma conversa para que você busque a excelência aonde você está.
Gente, nós amamos muito vocês, viu? Vocês são muito lindos. Beijo para todo mundo. Beijo. Seja bem-vinda, Alexandra. Gente, vai lá, confere, se inscreve, porque o curso de escatologia vai ser demais. Amo vocês, um beijo para todo mundo. A gente se vê por aí, porque eu sempre entro... Terça que vem ao meio-dia estamos de volta. De volta. E no Instagram, eu estou sempre entrando sem avisar. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.